CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Que desafio que você tem hoje em explicar quais são essas letras e o que significam nessas letras que aparecem na nossa conexão de internet? Exatamente, Fernanda. Móvel, né? Exatamente. A gente já recebeu algumas perguntas, né, de alguns ouvintes, até explicou pontualmente algumas questões dessas letrinhas que aparecem lá no canto superior direito, normalmente do celular, na conexão com a rede de celular, né? Então aparece lá E, G, H, H+, aí tem o 3G, 4G, o 5G que aparece lá, e aí muitos ouvintes acabam naquela dúvida, né? O que significa isso? Qual é a diferença, né, de quando meu celular está conectado numa tecnologia e outra? Na verdade, então, para a gente esclarecer agora essa questão para os nossos ouvintes, cada uma daquelas letras, elas indicam, na verdade, qual a tecnologia que naquele momento aquele celular está utilizando para fazer a conexão com a rede de celular. Então, cada uma delas tem uma característica diferente. Vamos começar pela letra G, que é da tecnologia GPRS, uma tecnologia mais antiga, uma das primeiras tecnologias de rede sem fio de rede celular que a gente encontrou aqui, né? É uma tecnologia bastante básica, logo no começo lá da geração da rede celular, e ela tem uma taxa de transmissão em torno de 170 kilobits por segundo, ou seja, muito, muito pequena, né? Uma tecnologia baixa, normalmente utilizada inclusive por aqueles aparelhos de POS, aquelas maquininhas de cartão, né? Porque, na verdade, aquilo transporta uma quantidade pequena de informação, é o suficiente para eles, mas no caso do celular, se o seu celular está conectado numa tecnologia como essa, eu diria que a navegação de internet vai ser muito ruim, né? Vai funcionar o áudio, vai funcionar a ligação de telefone, mas a parte de internet vai ficar realmente bastante limitada nesse caso. A outra tecnologia um pouco melhor é quando aparece a letra E, de Edge, né? Já é uma tecnologia um pouco mais evoluída, no grupo da tecnologia do GSM, que tem uma taxa de transmissão um pouco melhor, em torno de 470 kilobits por segundo, ou seja, bastante, né, praticamente quase 2 ou 3 vezes melhor do que a GPRS para isso, que é a letra E, que aparece lá em cima. Já é uma cobertura um pouco melhor e a navegação vai estar um pouco melhor, né? Vamos chamar assim. Assistir um vídeo já vai ser um pouco mais limitado, mas e-mail vai funcionar, o WhatsApp vai funcionar, né? Essas imagens talvez demorem um pouco para baixar nessa velocidade. Uhum. Depois vem as tecnologias do H e H+, né? Que é o HSPDA. HSPDA, que é o Plus, né? Que é o mais na frente ou não, que já é uma tecnologia bem mais moderna, então já chega com velocidades na ordem de megabits por segundo, em torno de 150 megabits por segundo. Então já é uma tecnologia legal, sim, já dá uma navegação de internet bastante razoável, né? E já funciona num ambiente bem próximo, né, do que a gente encontra aqui. Já dá para baixar um vídeo, já dá para você fazer uma ligação de vídeo, por exemplo, via WhatsApp, que vai funcionar, né, sem problema. E aí depois desse H+, né, o H, a gente já tem a tecnologia de 3G, né? A 3G, que a gente já conhece, então, velocidades da parte de 2 megabits por segundo, né? Mais rápido, 4G, e aí tem uma questão interessante. Alguns aparelhos indicam a tecnologia de 4G como LTE, pode aparecer lá em cima, em vez de 4G, a conexão LTE, que é basicamente a mesma coisa, a mesma tecnologia do 4G, o LTE. Então ele tem velocidades também bem mais rápidas, né? A gente já conhece já o 4G como uma tecnologia bem melhor. E aí, depois disso o 5G. Então a gente foi lá da tecnologia mais básica do G, né, que aparece lá com o GPRS, depois a parte lá do Edge, né, o E, o H, que é o 2G, seria equivalente ao 2G aqui, o 3G e o 4G. Entendemos aí, então, essa sequência de tecnologias que nossa rede celular veio evoluindo, né, até o atual 5G, que a gente tem em alguns locais, a cobertura de alguns locais aqui na Grande Vitória. Bom, tem um ouvinte aqui que descobriu mais letras. Ah. LTE, é isso? LTE parece um V e um Ozinho com dois parênteses do lado, escrito LTE 1 4G+. Então, o VoTE é uma tecnologia que usa
a ligação normalmente de Wi-Fi para fazer ligação de voz. Algumas operadoras utilizam isso para desafogar a rede de celular para isso. Normalmente, uma das operadoras aqui que a gente tem que opera nessa tecnologia, que é o VoLTE, né? VoLTE, né? Que é exatamente essa tecnologia que usa uma conexão Wi-Fi, muitas vezes, para fazer uma ligação de celular, né? Para tentar desafogar a rede de celular para isso, né? Então, é uma opção. O LTE, simplesmente, é o 4G, né? Quando aparece só LTE, é a tecnologia de 4G também. Ah, aí aprendemos. É a pergunta do Gerson da Patrícia. Ah, legal, viu? Então, quando Então, aparece o LTE, ele já está usando o 4G. exatamente, já é 4G já é tecnologia de 4G. Alguns aparelhos, eles identificam o 4G como LTE, e alguns aparelhos escrevem 4G mesmo lá. Mas, basicamente, é a mesma tecnologia. E o da Patrícia aparece LTE-1. Então, algumas questões, alguma melhoria, porque houve algumas melhorias em relação à LTE. E aí alguns aparelhos conseguem identificar que a rede ou a estação radiobase está transmitindo a tecnologia um pouco melhor, né? Alguns falam de 4G+, né? 4G Turbo. Aí cada operadora dá um nome comercial àquela tecnologia, que é uma tecnologia um pouquinho melhor do que o 4G, tem uma performance um pouco melhor do que o 4G, mas no fim das contas é 4G ainda, não chega a ser um 5G. Entendido. Tiramos as dúvidas aqui, ó, tanto da Patrícia quanto do Gerson. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Mas a Legal. gente ainda tem mais letra. Então, tem basicamente o CG, né? Basicamente, aí quando aparece, na verdade a gente não tem cobertura aqui no Brasil ainda, alguns lugares fora do Brasil tem, que é o CG. Então são basicamente essas letras que a gente tem hoje disponíveis, que aparecem na parte de cima lá do celular. Uhum. Eu nunca peguei nenhuma dessas letras. Eu acho que eu só peguei o E. Então, o Edge, né, que é o E, é uma tecnologia que, sim, sendo uma tecnologia anterior, né, em alguns locais que tem uma cobertura limitada, né, ou tem estações de radiobase mais antigas, tem essa cobertura do Edge também. Não sei se alguém já reparou, dentro do shopping Vila Velha fica E. Locais que têm uma cobertura pequena, né, um alcance pequeno de sinal, ou tem um sinal prejudicado por alcance, pode ser que ele só conecte nessa velocidade mais baixa. Nem conecta, né? Não chega a nada. 450 ou 470 kilobits por segundo, você vai sofrer, né, na navegação na internet. Sim, com certeza. Muito bom, Gilberto. Hoje a gente está aprendendo, então, para que servem essas letras, para a gente se orientar aí sobre a capacidade que a gente está recebendo, né, de telefonia. Tem mais pergunta aí, Patrícia? O Gerson, ele disse que não entendeu direito a diferença do LTE para o LTE-1. Então, a ideia, basicamente, Gerson, é que o 4G é uma tecnologia que sofreu algumas melhorias pelas operadoras, né? Algumas têm alguns rádios um pouco melhores, então elas identificaram esse LTE-1 ou 4G+, alguns aparelhos aparecem 4G e um mais na frente. Então, é uma tecnologia que usa o 4G, ou seja, toda a base do 4G, é o LTE, né? O 4G e o LTE é a mesma tecnologia, mas com algumas melhorias. Então, você pode, nesses aparelhos ou nesses locais que tem esse tipo de cobertura, ter uma taxa de transmissão um pouco melhor do que o 4G convencional, né? Basicamente, essa aqui é a ideia. A Patrícia aqui diz que o telefone dela é 5G, mas ela só viu o 5G uma vez em Vitória. Nunca mais apareceu 5G no telefone dela. Ah, é? E você sabe que eu já vi até em Vila Velha 5G? Eu já vi também, o meu aparelho é 5G, eu já vi em vários lugares aqui, na Praia do Canto, ali em Vila Velha também, em alguns locais, eu já vi também 5G. Aqui em Jardim Camburi também, tem alguns locais também que tem cobertura de 5G aqui também. Já comecei a ver algumas coisas, alguns locais um pouco mais frequente nessa cobertura do 5G. Uhum. Gente, se alguém tem dúvida ainda sobre o tema, pode mandar, viu? 992994297. Tem mais aí, Patrícia? Ainda não, tá? Podem mandar. Inclusive, Fernanda, agora o telefone tá no 5G aqui. Inclusive, Opa! Tá onde eu tô aqui em Jardim Camburi, tem cobertura de 5G. Muito bom, Gilberto. Gilberto, vamos pro repórter CBN? Na volta a gente fala dos golpes? Vamos lá. Eu volto já com uma participação e uma dúvida de ouvintes, tá, Gilberto? Vamos lá. Vamos lá. Guarapari, né, Patrícia? Guarapari. A Terezinha conosco dizendo que no smartphone dela aparece LTE2. Eita!
RTE2? Isso. L. L. Igual A LTE1, LTE que você falou, no dela aparece LTE2. Então, exatamente. Na verdade, alguns aparelhos identificam a tecnologia de LTE um pouco melhorada, como eu comentei, de uma forma diferente. Aí depende de marca, depende de versão do próprio Android em si, mas na verdade todos eles são 4G, sendo que, no caso, quando aparece alguma coisa a mais no LTE, é uma forma de transmissão, né, uma tecnologia um pouco mais sofisticada, um pouco mais rápida do que o LTE convencional ou o 4G convencional. Uhum. E o Alex mandou uma pergunta para você. Uhum. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Eu queria perguntar aí o Gilberto, Fernanda. O 5G interfere no 4G em termos de conexão? E aí, Gilberto? Eu não consegui, se puder, Eu vou repetir, o 5G ele interfere na conexão do 4G? Ah, boa pergunta. Não, não interfere porque são frequências bastante diferentes. O 5G hoje está por volta de 3,5 GHz, né? E o 4G em torno de 850 MHz. Então é uma distância bem grande entre os dois, entre as duas transmissões, né? Então não tem interferência entre eles, né? Nenhuma, assim, nenhuma chance de interferência entre eles entre si. Inclusive, eu posso ter na mesma torre, né, da estação rádio base, transmissões de 5G e de 4G, uma não interfere na outra. Ótimo. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. A gente tem visto uma série de mensagens falsas que estão se espalhando aí pela internet, avisando que o smartphone está infectado. E aí tem sempre aquela opção alarmista de, seu telefone está infectado, clique aqui para limpar o seu smartphone ou para instalar um antivírus mais moderno em relação a isso. A questão é que a mensagem é o golpe, ou na verdade, a mensagem sobre o vírus é o vírus. E, na verdade, o golpe está tentando fazer com que o despertar que o usuário tenha lá aquele senso de urgência e que clique naquele link, achando que aquele link vai limpar o celular em relação àquele vírus. Na verdade, quando o usuário clicar naquele link, ele vai ser infectado, exatamente aí sim, infectado no celular com um vírus. Então, muito cuidado com essas mensagens alarmistas que chamam a atenção que você tem que urgentemente clicar naquele link, instalar aquele aplicativo, porque, na verdade, isso está tentando só motivar você a baixar alguma coisa para o smartphone e aí sim infectar o aparelho com um vírus, né? Nesse caso. Então, cuidado quando a mensagem, né, sobre o vírus é o vírus. Que coisa, hein, Gilberto? Eles se aproveitam bastante desse mote, né? Então você está navegando lá na internet, de repente aparece um pop-up lá na sua tela dizendo assim que seu telefone está infectado. Clique aqui para poder fazer a desinfecção do aparelho, né? Na verdade, quando você clica aí, sim que o vírus vai ser infectado no seu aparelho em si. Então, muito cuidado com isso. Bom, só para fechar aqui, o Giovanni perguntando sobre a Nokia, alguma possibilidade dela retomar as atividades no Brasil? Por enquanto, não tem nenhuma informação. Pelo menos eu não tenho nenhuma informação, tenho acompanhado, não tem nenhuma informação. Ela até falou que ia voltar com um aparelho, com Android, tentou aquela fase com o Windows Phone, né, mas não deu muito certo, aí voltou atrás, falou que agora voltar aparelhos com Android, mas até agora nenhuma novidade. Ótimo. A Patrícia tem uma dica aqui, olha, que o nosso colega Leonel Ximenes acabou de publicar na coluna dele de A Gazeta, que tem internet grátis aonde? A Polícia Rodoviária Federal vai oferecer internet grátis, o sinal de internet sem fio para o público nas proximidades das unidades operacionais dela ao longo das estradas. Legal isso, né? Muito Isso legal. aí. Muito Parou legal. numa blitz, vai falar que não tem conexão. Para mostrar o documento. Opa, peraí que eu vou te mostrar isso e compartilhar a senha. Inclusive, em caso de necessidade, os condutores vão poder, inclusive, usar para consultar documentos de veículos, site da PRF, do Detran e etc, né? Tá vendo, Gilberto? Tem mais E desculpa, bacana não. pedir um guincho, por exemplo, né? Pedir um apoio. Chamar alguém que está sem documento alguém que está sem documento, chamar alguém com documento, né? Para poder levar o carro. Tem mais desculpa, não. Não tem mais desculpa, exatamente. Um bom serviço da PRF. Também gostei. Obrigada, Gilberto. Até sexta, Obrigado. hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.